Você sabia que um carro brasileiro já foi proibido de rodar nos Estados Unidos por ser considerado perigoso demais? Isso mesmo. Um carro esportivo feito aqui, com design arrojado e alma de resistência, foi simplesmente barrado por não atender aos padrões de segurança internacionais. O nome dele? Puma GT. Um nome que talvez evoque nostalgia em alguns, ou apenas curiosidade em outros. Mas a verdade é que a história do Puma GT é tão empolgante quanto conturbada. E hoje você vai entender por que esse carro, que quase foi um símbolo nacional sobre rodas, acabou sendo taxado como uma ameaça sobre 4 rodas lá fora. Você está assistindo ao Octano Nation. Vamos nessa! Para entender essa história, a gente precisa voltar lá para os anos 1960. O Brasil estava em pleno crescimento industrial. E com a proibição da importação de carros em 1956, surgiram várias montadoras independentes tentando suprir a demanda local. Nesse cenário, nasce a Puma, uma empresa criada a partir da fusão entre a DKW e o grupo Lumimari, liderado por Rino Malzoni, um italiano naturalizado brasileiro, engenheiro agrônomo e apaixonado por carros esportivos. A ideia era simples: criar um esportivo leve, bonito, acessível e com performance razoável. E foi assim que surgiu o Puma GT. O carro usava como base o chassi e a mecânica do Fusca, mas com uma carroceria de fibra de vidro desenhada à mão por Malzoni. Isso mesmo, fibra de vidro. Leve, maleável, barata e frágil. Porém, o carro chamava a atenção. O design agressivo, com linhas curvas e esportivas, fazia o Puma parecer muito mais do que ele realmente era. Enquanto o motor boxer refrigerado a ar entregava modestos 50 cavalos, o visual dava a impressão de que ele podia disputar com uma Ferrari. E é aí que começa o dilema. Lá fora, especialmente nos Estados Unidos, o mercado automotivo era um campo de guerra regulatória. Após a implantação do Departamento de Transportes dos Estados Unidos, DOT, e a National Highway Traffic Safety Administration, NHTSA, em 1966, os padrões de segurança automotiva foram ficando cada vez mais rigorosos. Havia normas específicas para tudo: resistência do chassi em colisões, proteção contra fogo, sistema de freios, emissão de poluentes e, claro, impacto lateral e frontal. E adivinha? O Puma GT não passava em praticamente nenhum desses requisitos. A carroceria de fibra de vidro, por exemplo, oferecia pouca ou nenhuma proteção em caso de acidente. O carro também não possuía zonas de deformação, airbags, cintos de 3 pontos ou reforços estruturais. Era praticamente uma casca de ovo com rodas. Mesmo assim, alguns importadores independentes tentaram levar o Puma para os Estados Unidos. O carro era barato, visualmente atrativo e, convenhamos, tinha aquele charme exótico do esportivo tropical. Mas o sonho durou pouco. Em 1974, as normas de segurança foram atualizadas novamente, exigindo para-choques mais robustos e testes de colisão padronizados. Aí não teve conversa. O Puma foi banido oficialmente das ruas americanas. E isso impactou diretamente a estratégia de expansão da montadora. A Puma havia começado a exportar para a Europa, África do Sul e até alguns países da América Latina. Os Estados Unidos eram vistos como o passo seguinte e mais ambicioso. Com o veto, a empresa perdeu um mercado bilionário que poderia ter mudado sua história. Mas por que o Puma fez tanto sucesso aqui dentro, mesmo com todas essas limitações? A resposta é simples: o Brasil da época não exigia quase nada. Os padrões de segurança eram mínimos, e o carro compensava nas ruas pelo visual agressivo e pela sensação de exclusividade. Em um mar de Fuscas, Brasílias e Chevettes, ter um Puma era como ter um Lamborghini acessível. Ele virou queridinho de artistas, jogadores de futebol e playboys da década de 70. E mesmo com motor modesto, era leve o suficiente para entregar uma experiência esportiva urbana. Nada de acelerar a 200 km por hora, mas dava para chamar atenção na Avenida Paulista. Com o tempo, o modelo evoluiu. Vieram o Puma GTE, o GTB, esse com motor de Opala, e até versões conversíveis. A produção atingiu o auge entre 1973 e 1976, com mais de 3.000 unidades por ano. Mas o problema de segurança nunca foi resolvido. E com o tempo, o mercado interno foi mudando.
Nos anos 1980, a crise econômica, a concorrência crescente e o aumento da exigência regulatória tornaram a vida da Puma cada vez mais difícil. A empresa tentou resistir, foi vendida, passou por mãos diferentes, mas nunca mais conseguiu repetir o sucesso do início. Hoje, o Puma GT é visto como uma relíquia, uma peça de museu que representa uma era de criatividade, improviso e ousadia industrial brasileira. Existem clubes de colecionadores, encontros de carros antigos e restaurações que mantêm vivo o legado do modelo. Mas ele também é lembrado como um alerta. Design e charme não bastam quando a segurança entra na conversa. Curiosamente, em tempos de impressão 3D, startups automotivas e protótipos elétricos feitos na garagem, o Puma GT volta a ser citado como referência. Não pela performance ou segurança, mas pela atitude, pela coragem de criar algo novo com poucos recursos. E se você estiver nos Estados Unidos e der de cara com um Puma na rua, saiba, provavelmente ele foi importado como veículo de colecionador, isento das regras mais modernas. Ou seja, ele ainda não foi perdoado oficialmente pela lei. No fim das contas, o Puma GT não é apenas um carro proibido. Ele é um símbolo de uma fase da indústria nacional em que sonhar grande não era um luxo, era uma necessidade. E falando em sonhos destruídos, no nosso último vídeo a gente falou sobre o DeLorean, o carro que prometia mudar o futuro, mas foi engolido por escândalos, drogas e o FBI. Se você ainda não viu, clica aqui do lado e confere essa história. Até a próxima!